Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Esse é um vídeo um pouco diferente. Ele é um vídeo sobre um texto que fazia muito tempo que eu queria trazer para nós estudarmos aqui. Ele é um texto do Rabino Abraham Joshua Twersky, do livro de Geração em Geração. Nós já falamos dele aqui, em algum momento, fazendo um paralelo, não, mas comentando sobre os dois, ele e o Hafetz Haim, porque ele fala sobre Lashon Hara em certo momento. Este livro é um livro magnífico. O Rabino Abraham Twersky, ele é abençoado a memória, porque nos deixou em 2021. Ele era um rabino de uma proeminente família racídica e ele tinha uma especialização, um médico especialista na área de psiquiatria. Então ele estudou muito, ele se dedicou muito aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções, tanto de adolescentes quanto de pessoas mais velhas, mas principalmente a parte onde ele conseguia colocar o judaísmo, os ensinamentos que ele teve na sua família e da sua formação rabínica e tudo mais, nos dias dentro do seu consultório na psiquiatria. Muito importante. E por que eu escolhi esse texto? Porque faz tempo que eu tinha visto esse texto e ele tem não é um conceito, mas ele fala sobre um assunto, que é por isso que eu estou de rosa. Ele fala de um assunto que é eterno, é um assunto muito atual, é um assunto de ontem, de hoje, é um assunto de sempre. Ele vai falar sobre amor. Esse texto aqui, ele é muito simples e por isso ele é maravilhoso. Nem tudo que é simples é maravilhoso, mas tudo que é maravilhoso por certo, é maravilhoso na sua simplicidade. Então nós vamos ler o texto, vamos comentar, vamos conversar um pouco sobre isso e tirar alguma coisa para sempre disso aqui. Então por isso ele vai estar tanto na playlist dos 13 aos 60, quanto na playlist dos vídeos sem playlist, quanto na playlist de Comece por Aqui. Ele não é específico disso ou daquilo, ele é para todos o tempo todo. É sobre o amor para fora. Mas o que é o amor para fora? Jogar fora o amor? O que é o amor para fora? Nós vamos entender com o texto. E eu vou aos pouquinhos, talvez parágrafo a parágrafo ou cada 2 parágrafos, comentar e tentar explicar algumas coisas aqui para nós realmente tirarmos o melhor desse texto. Um Hasid cujos negócios envolviam a aquisição de florestas para a extração de madeira, para sua serraria, certa vez sofreu um enorme prejuízo quando o preço da madeira caiu abruptamente. Ele procurou seu Rebbe e lamentou-se de sua desgraça. Sabe que antigamente era muito procurado o Rebbe para contar as coisas, era aquele conselheiro, não é? Então ele pergunta o seguinte: o Rebbe escutou com atenção. Ele disse para... me perdi. O Rebbe escutou com atenção e ele disse em seguida: acontecem muitas coisas que encaramos de imediato como desgraça, para mais tarde descobrirmos que o resultado foi favorável. Quem nunca? Reconhecem alguma coisa aqui? Quantas vezes nós achamos que aquilo ali é uma desgraça, aquilo não está bom, nós estamos num lugar, nós não conseguimos enxergar que alguma coisa ali vai ser favorável para nós não entendemos isso, né, à primeira vista, e é normal, não é? É comum isso. Então, acontecem muitas coisas que encaramos de imediato como desgraça, para mais tarde descobrirmos que o resultado foi favorável. Se ficamos angustiados com esses acontecimentos, estamos causando sofrimento ao Todo-Poderoso, como diz o salmista: estou com ele na sua aflição. Salmo 91, 15. Então me diga, meu filho, continuando o Rebbe, será que realmente vale a pena angustiar o Todo-Poderoso por causa de alguns pedaços de madeira? E aqui nós já vamos entender o seguinte: uma metáfora, quando ele diz aqui, se ficamos angustiados com esses acontecimentos, estamos causando sofrimento ao Todo-Poderoso. E ele diz: estou com ele na sua aflição. O que isso exatamente quer dizer? Que Deus tem sentimentos e que Ele sofre com as coisas que nos acontecem? Não exatamente isso. Mas será que esse problema de diminuir ali o valor que estavam
dando pela madeira e tudo mais, umas madeiras, é um motivo suficiente para você levar um sofrimento, para você levar isto adiante, aquele que está com você na aflição? O que isso significa? A analogia que nós queremos entender aqui é quando nós levamos, por exemplo, para o pai, para a mãe, para alguém da família, mas principalmente para nossos pais e tal, como quando somos mais novos, aqueles problemas que são desse tamanho, mas que a gente faz eles serem enormes, então a gente fica angustiado, passa a angústia para os pais. Eles sofrem ou não sofrem? A empatia aqui, ela não é completa, não existe como você sentir exatamente o que o outro está sentindo e se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo, mas você pode, né, e neste caso aqui vai inconscientemente sentir uma aflição juntamente. Por quê? Porque é seu filho, porque você é o pai e mãe. Então assim é a analogia com o Todo-Poderoso. Nós vamos continuando e nós vamos entendendo aos poucos. Quando o ego é a única medida para todas as coisas, tudo aquilo que causa aflição a ele é visto como um grande mal. Quando o ego é visto como nada mais do que uma pequena parte de um todo maior, o impacto do golpe se dispersa e a dor é muito menos intensa. Nós vamos explicar esse parágrafo e ele é bem importante. Quando ele diz aqui de ego, o ego é com letra minúscula e nós vamos separar isso. O que significa esse ego com letra minúscula e quando o ego é com letra maiúscula? Nós temos uma centelha, que é qual as pessoas gostam de chamar de centelha divina, que seria aquilo que é a imagem e semelhança, o nosso pedacinho. Nós estamos dentro dele, né? Mas nós somos como ele também. Esse é aquilo que nós costumamos chamar Deus superior. Não é algo muito utilizado no judaísmo, mas é isso que significa. Então este leva a letra maiúscula, é o ego de letra maiúscula. O ego de letra minúscula é o Yetzer Hará. Às vezes ele é o Yetzer Hará completamente, às vezes ele é simplesmente aquela parte da nossa personalidade que quer as coisas para si. Porque quando nós aqui caímos, vamos deixar o carro passar. Quando aqui nós caímos, quando aqui nós viemos sentir e viver as coisas da fisicalidade, nós precisamos entender que nós precisamos nos defender, que nós precisamos sair para caçar, que nós precisamos do sustento, da parnassada e procriação. Tudo isso precisa estar ativo, mas quando isto é maior ou é mais forte em nós, não é, do que o eu superior que devia estar subordinando, né, subjugando isso, então nós temos a tendência a querer tudo para nós. Se eu estiver satisfeita, tá tudo bem. Se o meu redor estiver uma confusão, todo mundo sofrendo, não quero nem saber. O que importa sou eu, não é? Então esse ego de letra minúscula é o ego egoísta, é o egocêntrico, não é esse eu superior. Quando eu falar aqui nos vídeos, então, todo o nosso trabalho no canal sobre a palavra espírito, por exemplo, nós vamos entender uma coisa assim. Essa é a centelha imutável. O espírito não evolui, tá? O espírito é sempre o mesmo. O que acontece é que quando nós descemos e recebemos uma alma para vir ao mundo e recebemos um corpo físico para viver, essas partes de nós mesmos, essas evoluem. O espírito está lá. Então ele não age diretamente sobre este ego de letra minúscula, entende? Ele está lá. Não há nada aqui com o espírito. É como quando nós falamos que Deus não sente nada, nada é acrescido ou tirado. Ele dá a sua luz, ele emana a sua luz, ele dá o que ele quiser dele mesmo, mas é como o oceano, que você tira uma gota, 2 gotas, litros e litros de água, ele continua sendo oceano. Então o espírito é separado. O que nós estamos falando aqui é do ego de letra minúscula. A parte da nossa personalidade é mutável. Parte que inclusive não é a mesma que vem todas as vezes, você sabe disso, né? Cada vez que a gente vem neste mundo, sabendo que eu sou reencarnacionista, cada vez que nós viemos nesse mundo, nós temos uma nova personalidade. Você pode nascer em março, abril, junho, não importa, são personalidades diferentes. O que é imutável é esse espírito. Então, quando ele quer tudo para si, quem está falando é de letra minúscula. Quando o ego é visto como nada mais do que uma pequena parte de um todo maior, então é o que ele quer dizer, uma partezinha muito pequena,
muito pequena de nós. O impacto do golpe se dispersa e a dor é muito menos intensa. Aquela de não ter conseguido as coisas, aquela de não estar satisfeito, você não fez como eu queria, não é essas coisas. Vou beber a água, não vou fazer a bênção porque eu já havia feito antes, tá? Só lamento ter aprendido isso tão tarde na vida. Quem está falando aqui é Tueres, que está o Rabino. Tenho certeza de que muitas vezes fiquei aborrecido com coisas que eram, na verdade, relativamente insignificantes e não justificavam a irritação. É ou não é verdade? Quantas vezes depois que a coisa passa, ou depois que você amadurece, você olha para trás e diz, ai, era tão pequeno para me irritar, não é? Aquela pessoa que te faz coisas ruins é tão pequena para você se irritar, aquela atitude, aquele acontecimento, aquela perda financeira é tão pouco perto de todo o resto, porque quando nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando de idade, por exemplo, nós vamos percebendo que nós queremos mais tempo, e esse tempo que nós queremos é com mais paz, é com mais shalom, é com mais entendimento, é discernimento, é esfirad da'at, é saber realmente valorizar o que tem valor e deixar mais de lado aquilo que não tem, é mensurar aqui o que tem mais e o que tem menos. E o que é que tem mais valor? Já falamos aqui, o que dura mais. Esse ego de letra minúscula não dura. Ele vem aqui conosco e ele não volta conosco, não é? Ele deixa resquícios. Nas outras nossas vindas aqui ele vai deixar resquício, a não ser que nós consigamos subjugá-lo, fazer ele ficar exatamente no lugar onde é o lugar dele. Aqui é o que ele quer dizer. Então tudo seria tão menos intenso. Só lamento ter aprendido isso, que é como ele diz, né? Tenho certeza também de que meus pais, sabendo que eu estava aborrecido, então ele está contando de certa feita, se em algum momento ele ficou aborrecido por sua vez, aborreceram-se. Esta é a analogia que nós estávamos falando sobre o salmista que fala do Todo-Poderoso. Levar um sofrimento, uma aflição para Deus, significa eu estou com você na aflição. Eu não vou sentir o que você está sentindo. Isso é o nosso pai, a nossa mãe, mas eu vou sentir. Eu vou sentir. Quem aí tem filho sabe como dói em nós algo que dói no filho, como você quer resolver aquilo, como você quer tirar aquela aflição. E quando ela é um motivo pequenininho, que diz respeito à adolescência, por exemplo, que você sabe que vai passar, é tão triste porque nós vemos a pessoa sofrendo, a pessoa que nós amamos sofrendo, mas não conseguimos resolver isso ou ajudar de todo, porque ela não está vendo o mesmo que nós. Vai passar por isso. Como seria bom se nós aprendêssemos isso bem cedinho, não é mesmo? Mas as coisas são como são. Bom, que eu tenha me deixado magoar, ele continua ali, né? Quando ele falou ali, por sua vez, aborreceram-se os pais dele. Que eu me tenha deixado magoar por coisas que mais tarde provaram ser destituídas de qualquer importância. É simples tolice de minha parte, mas eu ter causado com isso tristeza desnecessária a meus pais, esse é um fardo pesado. Então aquela tolice, nós vamos ver depois. Foi tolice. Por que mesmo que você está chorando? Por que mesmo que você está tão triste, tão magoado? Ou por causa do bullying? Ou por causa de algum problema ali? Ou porque realmente eu vou perder R$2 aqui nesse negócio? Diminuiu aqui o valor? Não vale mais tanto? Sabe? Ou me falaram coisas que eu não gostei? Coisas pequenas? Ou olha só o meu cabelo aqui, não está bom? E esses sofrimentos, essas coisas que nos magoam, eu tô falando de coisas pequenas, mas você coloca aí a sua vida onde te dói, porque às vezes o que te dói não é nada disso. Coisas que te magoam, você leva isso para os pais, leva isso para o cônjuge, leva isso para outras pessoas que te amam e aflige a alma delas juntamente com você. Então, quantas vezes nós não quisemos dizer, meu, isso aí é bem simplinho. É bem simplesinho, vai passar, mas a pessoa não vê que vai passar. Ela está ali, ela está envolta, ela está cercada por essa força, por esse poder que o ego de letra minúscula tem sobre nós, principalmente em determinadas fases da nossa vida, e você não consegue dizer. Então aqui ele diz que ter aborrecido ali, olha só, tudo bem, ele entendeu e tal, que foi tolice,
mas que a tristeza desnecessária que ele levou aos pais, esse é um fardo pesado, porque se você não volta atrás, é uma tristeza que os pais passaram, esse é Deus. Bom, disse que o fato de a tristeza de uma pessoa poder afetar outra é uma das razões pelas quais contar seus problemas a alguém pode aliviar o sofrimento. Olha só, disse que o fato de a tristeza de uma pessoa poder afetar outra é uma das razões pelas quais contar seus problemas a alguém pode aliviar o sofrimento. Então, o que acontece? Você passa para outra, né? Você afeta a outra. Então você conta, você desabafa o seu sofrimento, e se essa pessoa tem ali uma sintonia, ela gosta, ela te ama, alguma coisa assim, ela vai se afligir, ela vai absorver isso. Então, isso pode aliviar um pouco o seu sofrimento, mas ela vai como uma esponja, ela vai absorver isso. Suponha que, por um motivo qualquer, tenha sido decretado pelo Tribunal Celestial que a pessoa A, essa é uma história bem boa, vamos entender bem. Se coloque nessa história. Suponha que por um motivo qualquer tenha sido decretado pelo Tribunal Celestial que a pessoa A, por exemplo eu, tá? Que Sharon, deve passar por uma experiência dolorosa. Por algum motivo, né? Então nós não vamos falar aqui dos nomes que isso tem na nossa vida aqui, mérito, né? A causa é a consequência, ação, reação, mas eu tenho, Sharon, uma coisa muito dolorosa para passar. A pessoa A, Sharon, desabafo com o meu amigo B, tá? Vou me colocar aqui com o meu amigo B. Se B, como um verdadeiro amigo, ficar triste com o que está acontecendo comigo, então eu devo livrar ele do sofrimento, pois agora está causando tristeza a B, ao meu amigo, e não foi decretado que B deveria sofrer. Portanto, sentir genuinamente a dor de outra pessoa equivale a ajudá-la, mesmo que você não possa fazer nada de concreto para mudar a sua situação. Isso aqui é uma das partes mais importantes do texto. Não é a mais importante, mas é uma das. Pense que eu estou com um problema e eu chego para você que me tem amor e desabafo o meu problema. Se você me tem amor, você vai sentir com isso, você vai sofrer. Mas no Tribunal Celestial estava decretado que eu passaria por isso, não é? Por esta fase dolorosa. No momento que eu levo esta dor para você, você passa a sofrer também. Mas não estava escrito no Tribunal Celestial que você deveria sofrer esta coisa dolorosa. Então agora, não só eu estou sofrendo, mas você também. Então eu tenho a obrigação de minimizar este seu sofrimento. Não é? É claro que vice-versa, mas você não estava ali decretado para sentir isso, para passar por isso. E sim eu. Veja como a gente às vezes não percebe isso, mas existem limites para tudo. Então eu tenho ali um problema, eu estou realmente com alguns problemas, com fases dolorosas, eu levo para você, não é? Mas aí você acaba acatando, acaba absorvendo, e isso passa a ser um seu problema, não é mesmo? Então nós temos poder de passar as coisas para os outros, que nós passemos coisas boas. E se nós passarmos sofrimento e ele dividir conosco o que nós estamos sentindo, nós temos obrigação de atenuar isso, porque existe um limite. Este era um problema meu, não seu. Desculpa, vamos tomar. Esse era um problema meu, não seu. Então eu não tenho o direito de fazer com que você sinta a dor que eu estou sentindo, não é? Mas você pode sentir um pouco para me ajudar. Primeiro era uma pessoa com pepino. No momento que a pessoa generosamente levou adiante, agora são duas pessoas com pepino. Em uma cultura, aqui eu vou ler essa parte de novo porque ela é importante. Portanto, sentir genuinamente a dor de outra pessoa equivale a ajudá-la. Se você não vai ajudar, então nem queira escutar,
tá? Isso não significa que você tenha que resolver, tá? É diferente de Lachonará, que a gente não deve falar, porque senão muda o resultado. Aqui não, você deve ajudar, mesmo que você não possa fazer nada de concreto para mudar aquela situação, mesmo assim. Em uma cultura tão obcecada pelo amor e na qual os jovens se casam porque se amam, esse se amam aqui está entre aspas, e nós vamos entrar agora na parte mais importante desse texto. Bom, então em uma cultura obcecada pelo amor e na qual os jovens se casam porque se amam, entre aspas, deve haver algo muito errado, porque mais de 40% de todos os casamentos terminam em divórcio. Alguns com tanta rapidez que cabe a pergunta se os parceiros tiveram a oportunidade de descobrir se realmente se amavam. Este livro é de 2013, então quando ele fala em 40%, tu deve ter aumentado. O que quer dizer aqui? Por que se separam? Se você chegar para um casal e perguntar, eu vou me casar e tal, conheceu a pessoa ontem lá, ai, mas eu amo, eu a amo, eu o amo. Nós temos aqui, não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto, muitas ocitocinas aqui, nós temos muitos hormônios aqui, nós temos muitos porquês os hormônios se mexem quando, não é? Um olha para o outro, conhece o outro, não é? Né? Um homem olha para uma mulher e sente várias coisas e acha que quer casar, então eu a amo. Esse não é um amor, mas não é essa a ideia que nós temos, nós imaginamos que sim. Então por que é que eles se separam? Dentro da medicina existe um limite de tempo determinado, onde o homem vai sentir aquilo e a mulher vai sentir aquilo que atrai tanto a paixão, a química, essas coisas. No homem dura menos, na mulher dura mais, mas termina. E se isso terminar e aquilo que os uniu não era amor, eles achavam que era, mas não era, e o que uniu foi essa química toda, foi este momento ali, se não for, ali termina. Se for amor, ali se consolida, né? E evolui, e constrói, enfim. Bom, então, olha só, com rapidez que cabem a pergunta se os parceiros tiveram a oportunidade de descobrir se realmente se amavam. Parece que se as pessoas envolvidas de fato se amassem, esse amor deveria ter tido maior firmeza e durabilidade. Se observamos o uso que se faz da palavra amor, o mistério se resolverá. A mídia do coração eu te amo. Se o Rabino Tversky estivesse hoje vivo, embora ele tenha falecido há muito pouco tempo, né, 2021, ele ia ver que cada vez está pior, né? As pessoas, eu te amo, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo bolo de chocolate, eu amo fazer isso, eu amo aquilo. Esqueceram um pouco, não só do valor, mas do significado da palavra. Não é? Então é bem evidente que a palavra amor em geral é empregada para se referir à satisfação de desejos. Eu amo algo que me dá uma sensação agradável. Esse é o ego de letra minúscula. Então o menino olha para aquela menina, ela satisfaz ele ou vice-versa, tanto faz, não é? Então eu a amo, então eu o amo porque satisfaz os meus desejos, as minhas vontades, é exatamente como eu estou querendo que seja, não é? Então eu amo. Então é algo que me dá satisfação. Nesse sentido, o amor é essencialmente amor próprio, e o chamado amor por uma pessoa significa simplesmente que a outra pessoa satisfaz meus desejos. Quando ele diz aqui em amor próprio, nós sabemos que quando nós falamos em amar o próximo como a si mesmo, todas aquelas coisas, o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Então esse amor próprio aqui, essa autoestima, que vai ter autoestima quando há amor próprio, é para nós, é para nós, é para nós. Então se aquela pessoa traz algo que me satisfaz, que é para mim, então eu amo. Quando ele diz aqui, nesse sentido, o amor é essencialmente amor próprio, nós precisamos entender que nós precisamos desse amor próprio. O ego de letra minúscula, que faz um cercado em volta de nós, que nos defende dos ataques,
que nos faz ter coragem, remangar as mangas e ir atrás de sustento, que nos dá coragem, energia para buscar, para realizar os nossos sonhos, para todas essas coisas, tudo isso, esse amor próprio, por enquanto ele é só para nós, ele não é o amor para fora ainda. Então, quando nós estamos ali envolvidos num relacionamento e com pouca idade, ou até nem precisa ter pouca idade, tá? Vamos entender que esses hormônios aí que se mexem e ficam bem enlouquecidos dentro de nós é em qualquer idade. Então, nós estamos ali alimentando este amor próprio, mas não é a parte mais sublime, mais bonita deste amor próprio, é aquela para satisfazer simplesmente os nossos desejos. Engraçado, depois que passa um tempo, que você conviveu com aquela pessoa e tudo mais, você olha e diz, ai, mas você não é mais o mesmo, mas você não é mais a mesma. Sim, nós somos os mesmos, mas o nosso olhar era outro, o nosso desejo era outro, não é? A nossa necessidade era outra, era de satisfazer o nosso ego, que ainda não era amor. Então, os casamentos acontecem, as coisas acontecem precipitadamente, porque não entendemos isso no momento que está aquele fogo, né? Hormonal mesmo. Bom, não é de admirar, portanto, que os relacionamentos baseados em um amor que é dirigido a si próprio sejam muito fugazes. Quando aquela pessoa já não satisfaz os meus desejos a contento, ou quando ela passa a constituir um peso de tal forma que as exigências que recaem sobre mim superam a satisfação, ou se encontro outra pessoa que pode me proporcionar maior satisfação, então o relacionamento perde sua base de sustentação e termina. O relacionamento não tinha base de sustentação, por isso ele termina. Ele tinha uma base que não sustentava, não era amor. Não é? Era aquele ego de letra minúscula. Quando ele fala aqui, quando a pessoa se torna um fardo, nós vamos entender, por exemplo, quando aquela pessoa já não satisfaz os meus desejos a contento, não é mais exatamente como que parecia ser antes, ou como era antes. Não está satisfazendo os meus desejos. Não são desejos aqui simplesmente sexuais. Nós não estamos falando unicamente de relacionamento e casamento. Nós estamos falando de tudo. De um amigo, de um conhecido, de um emprego. Sei lá, eu queria tudo para mim. Quando estava tudo bem, estava. De repente, quando nós falamos que aquilo se torna um fardo, é quando as responsabilidades que nós temos sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, se transforma maior do que o poder, do que dela satisfazer o que nós queríamos. Então, dentro sim de um relacionamento, isso significa o sustento da outra pessoa, um tratamento sobre doença, essas coisas. Vamos dizer que a pessoa adoeça e ela passa a ser um fardo para nós. O amor para fora cuida desta pessoa. O amor para dentro não suporta esse fardo e isso termina, né? O relacionamento termina. Mas nem todo amor precisa ser amor próprio. Aqui é que está a chave. Para você amar alguém, você tem que ter amor próprio. Será? Será? Nós sabemos que os grandes sábios, os grandes mestres mesmo, eles foram aos poucos na sua vida encarnada se anulando. O amor próprio não era tão importante, até o ponto de não ser mais importante, e eles nem aqui voltam. Por quê? Porque eles vivem para este amor que está para fora de si. Quando você consegue amar alguém, simplesmente porque é alguém, porque é filho de Deus como você, porque é igual a você, ou simplesmente porque você ama para fora. Vou dar um exemplo aqui de um fato que aconteceu eu acho que em 1977, num zoológico em Brasília. Esse zoológico tinha lá um tanque, eu acho que a gente chama de tanque de ariranhas, não é? E uma criança caiu neste tanque de ariranha. Tinha uma pessoa, né, sei lá, acho que uns 30 e poucos anos por aí, que era sargento. Inclusive, eu não sei agora, eu não me lembro do nome dele, porque essa história me veio agora na cabeça. O nome desse zoológico acabou sendo hoje, é o nome deste sargento,
em homenagem a ele. Ele pulou no tanque sem pensar em nada. Ele estava lá com seus filhos, a sua esposa, né, visitando o zoológico e tudo mais. Ele simplesmente se jogou no tanque. Ele arriscou a própria vida para salvar a criança. Ele conseguiu salvar a criança e ele morreu. Dizem assim os noticiários da época e tudo, que eu vi isso depois, isso é 1977, se eu não me engano, que ele teve mais de 100 mordidas. A ariranha é um bicho bem violento, nós sabemos, e ele faleceu, ficou alguns dias agonizando e tal, no hospital, uns 3, 4 dias, mas ele faleceu. Então, ele deu genuinamente, ele deu de verdade a sua vida para salvar alguém que ele sequer conhecia. Não importa se é uma criança, se é um adulto, ele nem conhecia. Então, os filhos assistiram aquilo acontecendo. Ele foi o irresponsável? Não, ele foi o tipo de herói que nós estamos esperando, que nós estamos precisando nos dias de hoje. Esse tipo é herói. Então esse é o amor para fora. Ele fez sem pensar. Então a gente para pensar assim, ele foi irresponsável. Tem alguma dúvida de que esta alma que ali está, né, nesta pessoa, ela era elevada ou não? Ele tinha vindo aqui de passeio no mundo de SA 1, 2 vezes ou várias vezes? Então muitos mestres vão se anulando mesmo com o tempo, e esse é o nosso processo de retorno a Deus. Com o tempo, cada um na sua, não é para sair se matando, se jogando, salvando as pessoas, mas entendem quando é genuíno, quando é para fora. Então, dentro da nossa vida cotidiana, dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, quando as coisas ficam difíceis e aquela pessoa que só nos trazia satisfação e deleite, ela passa a não nos trazer mais isso, ela parece não ser mais tão útil. Esse momento, o amor para fora, se ele existe, essa pessoa é tão importante quanto antes, ou mais. Essa é a base que sustenta um relacionamento verdadeiramente fundado na palavra amor, não é? Porque nós sabemos que a palavra amor, tanto no hebraico quanto no nosso português, ela não diz assim, ó, eu amo este copo de água, e é um tipo de palavra, este amo. Eu amo a minha filha. É um outro tipo de amo. Não, a palavra é a mesma, é outro tipo de amor, mas a palavra é a mesma. Então, eu não amo, eu realmente não amo este copo d'água, e nem esta água, eu amo a filha. Então, são palavras que é a mesma palavra para significados completamente diferentes, mas não é assim que nós agimos no dia a dia. Eu amo chocolate. Não, você não ama chocolate, você come chocolate e é gostosinho. Nós costumamos a colocar no mesmo degrau, e esse é um problema, porque esse é um amor para dentro, esse é um amor que sustenta somente os nossos vícios, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos eu. Esse ego tem a letra minúscula. Esse não é o nosso eu superior, mas aquele que ama para fora é aquele ego que pula no tanque de ariranhas para salvar a vida de alguém que sequer você sabe quem seja, que você nem conhecia. É um exemplo forte, mas é desse tipo. Esse tipo de amor, ele é muito reconhecido e tranquilamente a gente fala quando é mãe, não é? Não é sempre, mas ele vem bem instintivo nesse sentido. Mas nem todo amor precisa ser amor próprio. Existe um amor voltado para fora que provém da apreciação e admiração por outrem. Esse amor tem características totalmente diferentes da do amor dirigido a si mesmo. Quando ele fala que características, eu achei melhor. Quando a gente fala também desse ego, de todas essas coisas emocionais que existem em nós, são as nossas características, não é? Quando a gente olha a árvore da vida, por exemplo, a minha não dá para aparecer aqui. Quando a gente olha para a árvore da vida e vê lá em cima, né, as 3 primeiras, Sfirote, a gente entende isso como superior, até além, não é? Mas dentro de nós é o nosso eu superior. Abaixo disso, nós temos muitos sentimentos emocionais, as nossas emoções estão ali. Então elas são vividas, elas são consumidas, elas são... Aquilo ali é um rebuliço dentro de nós com relação a nefesh, com relação ao ego de letra minúscula, mas quando nós elevamos tudo isso,
nós conseguimos santificar essas coisas que estão unicamente na emoção. Não é só intelectualizando, mas é realmente santificando. Nós começamos a evoluir e trabalhar com outra parte de nós, da nossa alma. Este ego não morre, mas este ego é totalmente subjugado. É outra característica de amor, não é? A característica de amar um chocolate, a característica de amar o próximo, o amor para fora, não é? Que vem de admiração, que vem de todas essas coisas. Quando a gente estuda lá sobre temer a Hashem, a gente vê que o amor, ele vem depois. Esse temor, ele é o respeito. Quando você olha, né, não é com esses olhos aqui, né, da cara. Quando você percebe, quando você sabe a divindade, assim como Maimônides diz, temos que saber Deus. Quando você sabe isso, você admira isto que é tão perfeito, você quer emular, imitar isto que é tão perfeito. Esse respeito todo, ele é chamado temor. E quando você sente tudo isso, o que é que você pode sentir por essa divindade? Amor. Este é o amor para fora, que eleva, que sobe. Nós não amamos quem nós não admiramos. Bom, o amor que não é dirigido a si mesmo, infelizmente, é tão raro que nos pode ser difícil compreendê-lo. Olha só, o amor que não é dirigido a si mesmo, infelizmente, é tão raro que pode ser difícil compreendê-lo. Tomo como exemplo a descrição bíblica do amor de Jacó por Rahel. É bom que a gente consiga trazer os exemplos bíblicos, porque a Bíblia, porque a Torá, porque todo o Taná, toda a Bíblia hebraica, ela fala de coisas abstratas, de coisas concretas, de momentos diferentes da história, fala de dentro de nós, fala de fora de nós, fala da divindade, fala de todas essas coisas, porém com uma diferença com relação a muitos outros, livros que poderiam nos ajudar. Ela conta a história com pessoas reais que viveram aquilo, então nós podemos ter o exemplo dentro da própria religião. Quando ele fala que, tomou por exemplo a descrição bíblica do amor de Jacó por Rahel, Jacó serviu 7 anos por Rahel, e estes lhe pareceram poucos dias pela grandeza do amor que ele tinha. Olha só, isso aqui é Bereshit, tá? Mas pensa bem. Jacó serviu 7 anos por Rahel, e estes lhe pareceram poucos dias pela grandeza do amor que ele tinha. Lembra que ele ficou 7 anos esperando por Rahel, não é? Ele casou-se com Leá, nós sabemos ali da confusão, a troca das meninas ali, das irmãs, e ele acabou não casando com Rahel, mas ele tinha este desejo que era maior do que o desejo de ego minúsculo. Porque ele, por mais que não tenha casado com Rahel, ele convivia ali. Então ele podia simplesmente deixar de gostar dela. Não, mas aquilo foi se enraizando, aquilo foi se estruturando, aquilo foi virando realmente amor. Então essa espera que a gente às vezes pensa, mas não, como as coisas estão demorando, essa espera foi curta, embora tenha passado muito tempo, e não longa, porque era verdadeiro, não é? Bom, à primeira vista, isso parece não fazer sentido, à primeira vista, para o homem que está separado da mulher que ama. Cada dia parece ser uma eternidade. Por que então a Torá afirma que para Jacó, em seu amor profundo por Rahel, 7 anos pareceram ser apenas alguns dias? Ele vai explicar. Não entendemos isso, porque o amor a que estamos acostumados é essencialmente dirigido à própria pessoa, a satisfazer os próprios desejos. Ele queria Rahel só para ele, então isso ia ser muito demorado. Não, Jacó estava em outro nível, e quando desejos não são satisfeitos, até mesmo um breve período de frustração pode parecer infinito. Isso deveria ser o mais óbvio ali, não é? Ou, por exemplo, bom, agora já que eu tenho essa aqui, Leá, eu vou continuar querendo Rahel porque eu quero satisfazer um desejo que era por ela. Por exemplo, o amor voltado para fora segue regras diferentes. Olha que lindo.
Longos períodos podem parecer breves, e se não somos capazes de entender isso, é provável que simplesmente não tenhamos o conceito do que é o amor voltado para fora. Ele queria ela, ele queria o bem dela, ele a amava, ele a admirava antes mesmo de tê-la. Esse é o amor para fora, não era para satisfazer um desejo dele, não é? Creio ter tido a oportunidade, Tversky falando, creio ter tido a oportunidade de conhecer um amor voltado para fora com meus pais. Em primeiro lugar, não foram atraídos pela paixão ou por um desejo de que o outro satisfizesse seu ego, não é? Seu casamento, dos pais dele, foi totalmente arranjado por seus pais. Encontraram-se pela primeira vez sob a rupá. Olha só, encontraram pela primeira vez sob a rupá. Embaixo da rupá, que é aquela tendinha, né? Para o casamento, é o dossel, para o ritual de casamento. Em segundo lugar, sabiam que partilhariam sua vida para atingir um objetivo do qual ambos acreditavam, muito importante, para constituir uma família e transmitir aos filhos o legado espiritual que eles haviam recebido. Quando a pessoa casa e diz, eu amo, eu amo, eu amo, não conhece a outra e está sob efeito de todas aquelas as ocitocinas e dopaminas e sei lá o que, tudo aquela, ocitocina mesmo, aquele hormônio do amor e tudo mais, as pessoas quando estão assim não param para perguntar para outra quais são os seus objetivos. Você quer constituir família? Você quer continuar morando aqui, morar em outra cidade? Qual é o seu objetivo? O que você gosta de fazer? Como é a sua vida? O que você abdicaria, né, pelo nosso relacionamento? O que não? Os objetivos não são nem perguntados, não são nem citados aqui. A pessoa casa e aí se lasca depois. Por quê? Porque ela vai descobrir que aqueles objetivos que ela tinha não eram os mesmos que ele. Então aquilo era um amor próprio, era um amor próprio, era um amor para o ego de letra minúscula, porque quando nós falamos do amor próprio, autoestima, de se valorizar, de se respeitar, não diz respeito a este ego pequenininho, e sim a um desejo de se melhorar. Ele não vem exatamente desta parte mais... essa parte que não consegue ser subjugada quando está sob esse aspecto hormonal. Então, as coisas terminam. Então, aquilo que parecia amor não é amor. Essa é a conhecida paixão. Então, ele conta ali que os ambos acreditavam para constituir uma família e transmitir aos filhos o legado espiritual que eles haviam recebido. Se você só vai se ver como eles sob uma roupa, não é o que acontece no mundo secular, nem mesmo os Bnei Nu, as pessoas se conhecem antes e tudo mais. Nós vamos entender que além de ser uma coisa muito antiga nesse sentido, eles tiveram sorte, além de tudo, sorte. Mas o que arraigou aqui, o que enraizou isso foram os objetivos que vinham iguais, cada um da sua casa. Então eu não estou querendo dizer aqui que você tem que conhecer o noivo, a noiva só no dia do casamento. Não funciona mais isso. Não, nos dias de hoje não, para nós. Mas saber a sua procedência, saber da sua própria boca quais são os seus objetivos, que tipo de espiritualidade a pessoa cultiva, isso é importante. Não pensem que é fácil dentro de um casamento um ser de uma religião, por exemplo, e outro de outra. Quando são seguidores, não é afinco, não é fácil. Então essas coisas nós podemos saber antes do que o outro gosta, procure admirar a outra pessoa antes disso tudo. Esse amor aqui, esse amor para fora, ele diz respeito exatamente a relacionamento, mas você pode e deve colocar isso na sua vida em todos os âmbitos, não é? Quando é que o outro vem em primeiro lugar? Quando é que o outro vem em primeiro lugar? Simplesmente porque é assim que você sente, isto é amor. Não porque você foi obrigado a colocar o outro em primeiro lugar. Mamãe e papai logo passaram a estimar um ao outro. Olha que legal, é aqui que eu me refiro. Nos primeiros dias de seu casamento, foram submetidos a pressões e forças desunificadoras que certamente teriam destruído qualquer relacionamento,
baseado na autossatisfação. Ele não relata aqui quais foram, mas vamos pensar naqueles problemas, naquilo que se realmente não fosse autossatisfação, se fosse autossatisfação o fato de estarem juntos, não ia continuar. Não iam continuar juntos. Então ele não conta, mas ele fala que foram submetidos a pressões e tudo mais. E que se não fosse um amor para fora, não teria durado. Entretanto, permaneceram juntos porque sua ligação era tal que não podia ser rompida por frustrações ou problemas. Aqui é uma parte bem importante: frustrações ou problemas. Qualquer frustraçãozinha, já faz dodói. Qualquer frustraçãozinha já faz dentinho, emburra a cara e fica magoadinho. Qualquer frustraçãozinha, são pessoas fracas e são pessoas que nós realmente temos que dar muita atenção hoje, porque isso está aumentando. Aumentando pela tecnologia, aumentando pela facilidade de ter as coisas. Então, algumas coisas que são muito boas, que existem hoje, também podem ser ruins, né? Como isso, então as pessoas se frustram por qualquer coisa, isso se transforma numa depressão e tudo mais. Hoje isso se torna muito mais importante do que era no passado, que não tinham as facilidades, não é? Hoje, num piscar de olhos, você tem tudo o que quer, satisfaz. O seu vaso está sempre sem fundo, porque vai enfiando coisa dentro e nunca te satisfaz o suficiente. É tamanha a facilidade. Não é? O amor para fora, é olhar para isso também. É nós que estamos aqui nesta idade meia boca, mostrar para os que estão vindo, plantar a tal da tamareira para as próximas gerações, para que a gente possa ensinar que o que chama amor é aquele que é para fora, não é? É esse que nos importa quando nós estivermos agindo com este amor para fora, é porque o amor para dentro já é enraizado, ele já é elevado, ele já não é simplesmente para satisfazer o nosso ego. O amor voltado para fora não se caracteriza por aquilo que o outro parceiro pode me proporcionar, mas pelo que posso fazer por ele ou por ela. Sabe quando a gente diz assim, ai, fulano me ama, ciclano também me ama, todo mundo me ama, ai que linda, palmas para você, e você ama quem? Mais importante do que nós sermos amados é nós termos o potencial, nós termos a dádiva, nós termos este conteúdo em nós de amar as pessoas. Então é melhor nós sabermos amar do que sermos amados. É nós fazermos pelo outro do que amarmos ou gostarmos da pessoa só pelo que ela pode nos dar como interesse. Sabe, eu vi uma vez um mestre dizendo assim, que como é ingênuo, inocente, natural e bem-vindo, aquele pensamento da criança assim, ai, fulana lá tinha, por exemplo, ela tem um brinquedo que eu quero brincar, e eu sou uma criança, e eu chego para ela, não a conheço, e digo assim, fulana, você quer ser minha amiga? Né? Provavelmente a criança vai dizer que sim, é porque eu quero brincar com a sua boneca. Então eu estou aqui querendo ser sua amiga para brincar com a sua boneca. Isto que é genuíno, isto que falta em nós, isso é um amor para fora e é um amor para dentro, porque a criança tem o ego muito acirrado ainda, mas ela está sendo sincera, não há maldade. Eu estou querendo ser sua amiga porque quero brincar com a sua boneca. Mas quando nós vamos crescendo, nós costumamos dar um tapa e esconder a mão. Nós costumamos tapear, a mascarar o nosso interesse, não é? Então aquela pessoa que nós falamos, eu amo, eu te amo, na verdade, quando ela passa a não nos proporcionar aquilo que levou a nossa pessoa a dizer que a amava, quando ela passa a não nos proporcionar isso, parece que sou meu amor, então esse não era amor. Amor é aquele pelo qual nós fazemos as coisas, quando nós queremos ver o bem da pessoa, quando nós é que queremos proporcionar. É como a tzedakah, é como, não exatamente a tzedakah, mas é como aquela necessidade de ajuda, por exemplo, financeira, principalmente financeira, quando alguém tem, melhor é que você seja aquele que dá, que empresta, do que aquele que precisa, não é? Então melhor é que nós aprendamos a amar e fazer pelo outro as coisas e não queremos que ele nos proporcione algo,
não é? Embora que se ele nos amar e for recíproco, isso vai acontecer. Com 52 anos mais tarde, olha só, mais tarde é do casamento deles, tá? Papai foi acometido por uma doença terminal, já estávamos há 52 anos casados. Ele sabia que tinha câncer de pâncreas, mas a ideia da morte não o assustava. Muito pelo contrário, ele já previa algo do gênero. Algumas semanas antes do surgimento dos primeiros sintomas, vovô lhe aparecera em um sonho, olha só, e dissera: você não tem nada a temer, é como sair andando de uma sala e entrar em outra, né? Sabe que nós estamos na antessala, não é? Então é como entrar numa sala, sair de uma sala e entrar em outra. Vovô, que havia morrido, ele teve um sonho, vovô falou para o pai do rabino Abraham Tversky que ele não temesse. É como sair andando de uma sala e entrar em outra. A única preocupação séria de papai era que uma doença longa e debilitante se transformasse em um fardo para a família. A maioria das pessoas pensa assim, mas não age tão fortemente nesse sentido. Olha, eu não me importo de ter a doença e tudo, mas eu não quero ser um fardo para as outras pessoas, não é? Esse é um amor para fora, e esse é um amor para fora que a maioria de nós experimenta. São poucas as pessoas, infelizmente elas existem, mas são poucas aquelas que dizem assim: agora só porque eu tô assim dentro, agora eu quero aprontar, agora eu quero que fulano me pague, faça tudo. Sabe aquela pessoa que é vingativa, que fica esperando, ou aquela pessoa que envelhece e daí ela acha que agora todo mundo tem que servir e tudo mais? Pessoa de má índole. Porque eu não sei se você sabe que a má índole acompanha a idade, não é? Não é porque você fica velho que você fica santo. Mas enfim, não são a maioria das pessoas, a maioria não quer incomodar e tudo mais. Esse é um tipo de amor para fora. Papai era extremamente bem versado em medicina. Suas frequentes conferências com médicos e suas visitas diárias ao hospital mantinham-no informado dos mais recentes avanços na área da medicina. Quando o médico sugeriu quimioterapia, papai disse: você sabe tão bem quanto eu, olha só, tão bem quanto eu, que a quimioterapia não é eficaz no tratamento de câncer de pâncreas. Ela só pode causar efeitos colaterais indesejados. Se me prolongasse a vida, então eu provavelmente seria obrigado pela Allahá, que é a lei, não é, a fazer tudo o que fosse humanamente possível para viver mais, mesmo que isso significasse viver com dor. No entanto, é claro que não se exige que uma pessoa se submeta a um tratamento que causará muito sofrimento e não lhe prolongará a vida. O médico viu-se obrigado a concordar com o papai. Aqui não é uma ideia de que não deva fazer a quimioterapia, pelo amor de Deus, não é? Mas ele quis ver aqui aquele custo-benefício. Eu vou fazer, né? É porque ele tinha este conhecimento, então não é para todos os casos, por favor, né? Tem que seguir e obedecer os médicos. Como ele tinha este conhecimento, ele levou isto, né, para o seu médico, ele levantou a questão de por que é que ele iria simplesmente para prolongar bem pouquinho, sem nenhuma expectativa de cura, mas para prolongar um pouquinho uma pessoa sofrendo, doente e sabendo que não teria nem cura e nem melhora, só iria empurrar isso, trazer sofrimento para quem? Sofrimento para ele e sofrimento para os outros, principalmente para a esposa. E isto é o amor para fora. Quando a pessoa está agarrada, apegada às coisas, ela diz: eu quero fazer de tudo, sabendo. Eu não estou falando que nós devemos parar de lutar. Nós temos que lutar pela saúde por resto da vida. Eu estou peleando com os médicos faz muito tempo. Nós precisamos fazer isso. Mas neste caso específico, o exemplo diz respeito a algo que não vai mudar e não vai sequer melhorar, vai prolongar um sofrimento. Então, ele estava pensando em quem? A maioria das pessoas diz: porque eu quero viver, eu quero isso, mas isso não seria viver. Isso traria só sofrimento para a esposa. O que a gente vê no decorrer do texto, que seria o que iria acontecer se ele tivesse obedecido.
Quando ele diz ali que se prolongasse, se tivesse chance de viver melhor, não tivesse tantos efeitos colaterais no caso dele, ele obedeceria a Alahá, não é? Porque a Alahá diz que se há, né, a Alahá é a lei judaica, se há uma luz ali, se há alguma coisa que pode trazer a cura, é tudo pela saúde. Nós sabemos que o hospital não fecha em Yom Kippur, por exemplo. Tudo fica fechado, tudo fica desligado, mas a vida é mais importante. Nós sabemos que quando Avraham, essa é boa, quando Avraham fala com os anjos, e certa feita ali, ele diz, ele vai acolher aquelas pessoas que estão chegando, ele pede de uma maneira que está muito, não está exatamente explícita nas traduções, mas no hebraico está, ele pede para Deus esperar um pouco, espere um pouquinho aí, porque agora eu vou fazer aqui a hospitalidade, eu vou, né, trazer essas pessoas aqui para dentro da tenda e tudo mais. Nós vemos aqui a grandiosidade de Avraham, quando a hospitalidade, quando o amor para fora, quando tratar do outro é maior do que este momento que ele estava falando com Deus, porque Deus entende isso, porque Deus quer isso. Então o Senhor espera só um pouquinho aí que eu vou fazer, eu vou cumprir os seus preceitos, né? Os seus ordenamentos, não é o que o Senhor quer que nós façamos, que é a hospitalidade. Esse é um amor para fora. Bom, certa vez, deixa eu ver se eu estou aqui, onde é que eu estou? Ah, não estou aqui. O papai era extremamente bem... Ah, não, já foi. Em uma conversa com a mãe, depois dele ter falado com o médico dado razão para ele. Porém, o médico afirmou que a quimioterapia talvez pudesse aumentar-lhe a vida em até 3 meses. Mamãe foi inflexível. Enquanto houvesse qualquer coisa que pudesse ser feita, deveria ser feita. Veja que quando nós estamos num casamento onde rola amor, a sua vida, uma que a nossa vida já nem é nossa, não é? O corpício é emprestado, a vida não é nossa, a gente não sabe quando é que vem, a gente não sabe quando é que morre, não sabe nada disso. Mas quando nós estamos num casamento onde há amor verdadeiro, recíproco, nós não somos mais nem isso. Nós somos um pouco menos do que isso. Nós não somos donos do nosso corpo, somos inquilinos, mas já sabíamos disso. Agora, quando nós não estivermos bem, nós nem somos mais totalmente donos das nossas próprias decisões. Nós temos alguém ali ao qual nós temos que ter como cúmplice, decidir as coisas, falar a mesma língua, juntos. Então, mamãe foi inflexível. Enquanto houvesse qualquer coisa que pudesse ser feita, deveria ser feita. Quem sabe se nesses 3 meses não seria descoberta a tão esperada cura do câncer? Mais um ensinamento emuná, bitachon, confiança e fé em Deus. Confiança e fé é positividade, é esperança. Essas palavrinhas que parece que às vezes fogem um pouco do cotidiano, depois elas voltam. Vai que de repente em 3 meses a cura do câncer chegava, né? Não chegou até os dias de hoje, mas valia a pena. Porque pense bem, vai que tivesse chegado mesmo, como é que a gente vai saber? Então a gente não pode dizer não, dar as costas à vida. Bom, bobagem, disse papai, mas mamãe não cedeu. Certa vez, papai e eu estávamos a sós e ele observou. Sabe, é ridículo eu me submeter ao sofrimento da quimioterapia quando não há nada a ganhar. Mas se isso não for feito, mamãe não ficará tranquila. Em nosso casamento fiz muitas coisas pela felicidade dela e se tenho a oportunidade de fazer uma última coisa por ela, não a desperdiçarei. Tava para terminar aqui, só tem mais um parágrafo. Entenderam? Quando a gente conta o nosso sofrimento, ou quando a gente vive junto, ou quando a gente divide uma vida com outras pessoas, e aqui principalmente num relacionamento amoroso, quando a gente divide e é amor que tem ali, a raiz é amor, não é paixão, isto foi sendo lapidado, construído, estruturado com os anos, com o tempo. Quando nós levamos um sofrimento, ou quando nós sofremos,
e levamos isso a outra pessoa, ela absorve e sente o mesmo. É o que está dizendo aqui. Então, em muitas e muitas vezes ele fez tudo de bom para ela, não é? Agora, como é que ele vai tirar este sofrimento dela, dando para ela o que ela queria? Que ele se tratasse, mesmo que isso durasse 3 meses. Não há em nosso idioma uma palavra para distinguir um tipo de amor do outro, como nós falamos no começo. A mesma palavra usada para expressar como uma pessoa se sente com relação a carne e batatas é também empregada para descrever uma devoção que chega ao alto sacrifício. É impossível que as nossas ideias se tornem tão pobres quanto as nossas palavras. Que tragédia! É possível que as nossas ideias se tornem tão pobres quanto as nossas palavras. Que tragédia! Tomara que isso não aconteça, que nós tenhamos aprendido aqui a diferença. A palavra é a mesma, mas o significado, o propósito e aonde nós vamos agir é outro. Quando ele fala aqui devoção que chega ao autossacrifício, é o dardo, não é? É o dardo no alvo, é o tiro certeiro, não é? Quando nós falamos em autossacrifício, nós entendemos o que significa realmente amor. É autossacrificar-se, é se jogar assim de lá para salvar alguém que você sequer conhecia, que você nunca mais vai ver, até porque ele morreu, não é? Se jogando lá. O autossacrifício é quando, na maioria das vezes, isto é regra com exceções, nós vemos uma mãe, é como o ato da criação. Deus, de uma maneira metafórica, se sacrifica, ele contrai a sua luz, ele diminui o seu poder ali para que nós possamos surgir. Ele vai contraindo a sua luz, ele vai se ocultando, mas ficando à espreita. Ele está ali cuidando de tudo, administrando tudo, mas ele está observando para que nós caminhemos. Então, quando um bebê nasce, quando uma mulher engravida, uma fêmea, enfim, vamos dizer a mulher, porque nem todos os animais são assim, mas então uma mulher engravida e aquele bebê nasce, ele é dependente inteiramente dela, não é? Ou quando eu digo que isto é uma regra, porque existem aquelas mães que não valem o que comem, que jogam o bebê numa lixeira, por exemplo, que abandonam o seu filho. Nós não estamos falando de pessoas problemáticas, estamos falando do normal, do comum, do natural. Então, se ela não der de mamar, se ela não trocar a sua fralda, limpar o bebê, se ela não pegar ele no colo, se ela não cobrir, se ela não esquentá-lo, se ela não dar banho, ele nada faz. Nós somos completamente dependentes daquele que vai nos cuidar. E este é um autossacrifício da mulher, da mãe, não é? Existe o autossacrifício do pai e tal. Quis dar um exemplo aqui físico. Então, quando nós quisermos realmente, mas realmente saber se o que nós sentimos é o amor mesmo, para fora, e aquele que nós recebemos é o que vem de lá e de lá vem para fora, nós vamos enxergar nele o autossacrifício, aquele que se sacrifica a si mesmo pelo bem do outro. Esse ama de verdade, esse é o amor para fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muitíssimo desse texto porque ele é muito simples e eu não vi na minha vida de alguns anos aí que tenho, eu não vi nada tão importante nem tão grandioso como as coisas que eu vi nas coisas simples, nos textos simples, nos exemplos cotidianos, no que nós vivemos. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o amor para fora. Isso não significa que não tenha que amar para dentro. Nós vamos nos amar sim, mas se nós formos capazes do autossacrifício pelo outro, por certo e com certeza absoluta, é porque nós já entendemos o que é nos amarmos a nós mesmos. Então, tenham todos um ótimo dia e jogue seu amor para fora. Foi bastante barulhos hoje aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu e torça para que o próximo vídeo seja o menos
ruídos e barulhos. Tenham todos um maravilhoso dia cheio de amor para fora.